Olá, estamos de volta com a SNTV. No dia 31 de outubro, milhares de pessoas aí ao redor do mundo comemoram o Halloween. Mas exatamente o que é isso? O que é essa festa? O que se faz nessa festa? Nessa entrevista nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso, lembrando para você que o Halloween nasceu na Inglaterra e no ano de 1840 foi para os Estados Unidos. Ali tomou uma proporção tão grande que hoje é a segunda maior festa comemorada pelos americanos, só perde para o Dia Mundial de Ação de Graças. E de lá partiu para outros lugares, hoje em vários lugares do mundo as pessoas comemoram o Halloween. Para falar um pouquinho a respeito desse assunto, nós convidamos o pastor Udolci Zukovski. Ele é o diretor, o líder de aventureiros e desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia para 8 países da América do Sul. Pastor, um prazer tê-lo com a gente. O senhor está bem acostumado com esse meio de juvenis, de jovens. Normalmente é a moçada que se envolve mais com essas festas mesmo, né? Pastor, o que é exatamente, para a gente começar, o que é exatamente o Halloween e o que se faz nessa comemoração? O que a gente aparentemente vê é uma festinha onde o pessoal coloca lá, desenha bruxos, usa roupa de bruxo, faz fantasia de fantasmas ou de coisas assim. As crianças são animadas a visitar as casas e pedir doce, e se não der doce elas fazem uma travessura, fazem uma peraltice, né? Mas na verdade essa festa é uma festa de comemoração, ou um encontro entre os mortos e os vivos. O dia 31 de outubro, à noite, é a noite em que os mortos se encontram com os vivos. E aí, nessa situação, a gente tem alguma coisa preocupante, porque se nós somos cristãos, então quem é cristão tem um entendimento diferente sobre essa situação. Apesar de alguns quererem fazer alguma adaptação, algum link, alguma coisa, mas não tem nada a ver com o cristianismo. Inclusive, pela própria base. Qual que é o problema? O problema é a base. A base é o quê? Não, é que realmente é um encontro entre os mortos e os vivos e tudo, por isso a gente faz essa encenação de fantasma, usa monstros ou coisas de figuras diabólicas ou o que seja, né? Então isso não existe. Pela Bíblia existe o vivo e existe o morto. Os mortos nada sabem. Então se os mortos nada sabem, é impossível fazer um encontro de morto-vivo. Eles não sabem de nada, não ouvem nada, não dá para adorar eles, não dá para fazer oração para eles, porque eles simplesmente não estão existindo. Exato. Só vão voltar a existir, um morto só vai voltar a ser vivo quando Jesus voltar e aí vai haver a ressurreição. Pastor, com essa sua explicação, inclusive baseada na Bíblia, a gente sabe que toda a sua explicação foi baseada na Bíblia, em versos bíblicos relacionados com a morte, o estado dos mortos e com a volta de Jesus. Com essa introdução, os cristãos deveriam se envolver com uma festa como essa? Essa é uma pergunta bastante importante. Por quê? Porque nós cristãos não queremos ser radicais, queremos ser excluídos da sociedade, queremos achar que em tudo existe coisa errada. Mas alguma coisa nós temos que analisar. Primeiro, essa festa, ela na verdade é baseada na feitiçaria, baseada na bruxaria, baseada no ocultismo, e essas coisas não são aprovadas pela Bíblia. Então, quando alguém quer consultar os mortos na Bíblia, essa pessoa é condenada à morte. Porque você poderia citar uns versos para a gente? Nós temos uns versos, até separei aqui de Levítico, capítulo 19, diz assim, não façam cortes no corpo, capítulo 19, versículo 28, não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos, eu sou o Senhor. Então esse é um dos versos que fala que algumas pessoas, para tentar comunicar-se com os mortos, se cortavam, tiravam sangue ou dos pulsos ou de parte do corpo. Rituais, né? Outra coisa diz assim, versículo 31, não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta os espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então veja, bem claro dizendo, não vão mexer com o médium. Tem outro verso aqui no capítulo 20, versículo 6, diz o Senhor, voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procurar médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu eliminarei do meio do seu povo. Depois, versículo 27, Levítico 20, 27. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médiuns ou consultarem os espíritos, terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte e tudo. Bom, você pensa assim, poxa, mas no Velho Testamento era assim. Mas no Novo Testamento nós temos duas situações que são bem claras. Uma delas está em Atos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo,
ele encontrou-se com Simão, um mago. Atos 8, versículo 9. Havia um homem chamado Simão que vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando o povo de Samaria e tudo. E aí nós temos toda uma história que vai do versículo 9 até o versículo 25, quando, aliás, não é Paulo, é Pedro, ele está, então, repreendendo Simão e dizendo para ele que, na verdade, isso aí ele não aceita de forma nenhuma, ele estava querendo misturar as coisas, o cristianismo com a magia ou com a adoração aos mortos ou o que seja. Pastor, é muito sutil, né? Porque é justamente isso que o inimigo faz, ele mistura a verdade com o erro, não é? E muitas pessoas acabam caindo nessa armadilha, não é? E a gente tem uma outra situação que acontece em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, a gente tem um outro camarada chamado Bar Jesus. Atos, capítulo 13. Até um nome parecido, né? Bar Jesus, parecido com Jesus. Na verdade, outras versões chamam ele de Elimas. E eles então foram, aí sim, o apóstolo Paulo, né? Eles foram ali encontrar um judeu chamado Bar Jesus que praticava magia e era falso profeta. E aí então vem toda a história aí de Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para ele e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. E foi o que aconteceu com ele. Então, na verdade, na Bíblia a gente tem bem claro de que essas coisas que tem que ver com adoração aos mortos, oração aos mortos, veneração aos mortos que seja, bruxaria, feitiçaria, essas coisas, ocultismo, essas coisas são totalmente condenáveis por Deus. Por quê? Porque, na verdade, isso é uma adoração aos maus espíritos. Então, nós não queremos ter nada com isso. Agora, mas alguém pode dizer assim, mas essa festa do Halloween aí, ela não é assim uma adoração aos mortos, ela não é. O pessoal compra... O pessoal compra umas máscaras, uns negócios e faz essas coisas e tudo. Só que uma coisa eu quero enfatizar. Nós que somos cristãos acreditamos que existe o bem e que existe o mal. Nós que somos cristãos acreditamos que existe Jesus e que existe Satanás. E nós que somos cristãos sabemos que Satanás quer enganar aqueles que seguem a Jesus. Então ele não vai chegar e aparecer como se aparece numa festa de Halloween, um camarada todo lá com chifre, com um monte de coisa e tudo, esse é o diabo. Não, ele não vai fazer isso. Só que ele vai despertar alguns para querer conhecer um pouco mais sobre isso. Pastor, para a gente encerrar então, um conselho aí para algum cristão que desavisadamente, né, tenha se envolvido com esse tipo de celebração. Halloween realmente é uma festa que não nos ensina nada de bom. Ensina uma criança a comer doce, e se não comer doce, não ganhar doce, vai virar travessa. Então, vai fazer uma travessura. Então, não é uma coisa boa. Agora, o que eu gostaria de sugerir é de a gente usar, já que está todo mundo não, algumas pessoas que falam sobre isso e tudo, você experimenta fazer esse dia uma oportunidade de você apresentar não uma comemoração da morte, mas uma comemoração da vida. Então nós temos um grupo de pessoas que está se espalhando pelo mundo todo aí, muita gente está falando sobre isso, que é um desafio. Você que é cristão, vamos fazer o Jesuswin, entendeu? Então não é o Halloween, é o Jesuswin. O que é? Não, Jesus venceu a morte. Então não é o Halloween, é o Jesuswin. E aí compartilhar alguma coisa, em vez de dar um doce, uma coisa assim, compartilha, dá uma Bíblia de presente. O desafio do pessoal do Jesuswin é isso. Dá uma Bíblia de presente, dá uma lição aí da Palavra de Deus, uma coisa assim, ou compartilha um verso da Bíblia. Inclusive eles lançam o desafio, vamos fazer desse o Dia Mundial do Evangelismo. Para você, quer dizer, alguém chega e fala, doce ou travessura? E aí você diz assim, Jesus ama você, e aí dá um presente para a pessoa e troca. Então se envolva dessa maneira e muitas pessoas vão ser beneficiadas pelo Jesuswin. Tá ótimo, pastor. Muito obrigada pela entrevista. Pois é, olha aí, ao invés de Halloween, vamos nos envolver com o Jesuswin. O pastor disse bem na internet, entra lá, busca, você vai encontrar um site com informações a respeito desse movimento bem mais saudável, bem mais interessante. Um abraço para você, a gente se vê na próxima.